A fábrica arruinada erguia-se por 3 andares numa paisagem de outro modo, sem qualquer traço distinto. Embora algo imponente por si só, ocupava apenas um lugar discretíssimo dentro do vazio cinzento que a rodeava. A sua presença servindo apenas como um mero pormenor num horizonte desolado. Nenhuma estrada levava até à fábrica, nem havia vestígios de alguma que, em tempos antigos, ali pudesse ter conduzido. Se alguma vez existiu uma estrada, ela teria sido inútil. Mal chegasse a um dos 4 lados da fábrica, feitos de tijolo vermelho, mesmo nos dias em que a instalação se encontrava em plena atividade. A razão era simples: não havia portas na fábrica, nem cais de carga ou entradas que permitissem atravessar as paredes exteriores da estrutura, feitas de tijolo maciço em todos os 4 lados, sem sequer uma única janela abaixo do segundo andar. O fenómeno de uma grande fábrica tão fechada ao mundo exterior era, para mim, motivo de extrema fascinação. Foi quase com pesar que acabei por descobrir o acesso subterrâneo à fábrica. Mas claro, essa revelação transformou-se, por sua vez, numa fonte para o meu genuinamente degenerado assombro, a minha fascinação empobrecida. A fábrica estava em ruínas há muito tempo. Os seus incontáveis tijolos gastos e a desfazer-se, as suas muitas janelas estilhaçadas. Cada um dos 3 enormes andares que se elevavam acima do solo encontrava-se vazio, salvo pelo pó e pelo silêncio. As máquinas que outrora ocupavam densamente os 3 pisos da fábrica, bem como uma área considerável abaixo dela, diz que evaporaram. Repito, evaporaram, pouco depois de cessada a atividade da fábrica, restando apenas alguns contornos espectrais de cubas e tanques profundos, tubos e funis retorcidos, engrenagens e alavancas de trituração feroz, cintas e rodas gigantes que só podiam ser vistas com clareza do crepúsculo. E mais tarde nem isso. De acordo com estes relatos de cariz estritamente alucinatório, toda a Torre Vermelha, como a fábrica era conhecida, sempre foi sujeita a desvanecimentos em determinados momentos. Este fenómeno, segundo as palavras delirantes ou moribundas de várias testemunhas, devia-se a uma profunda hostilidade entre as operações ruidosas e mal cheirosas da fábrica e a pureza desolada da paisagem envolvente. Conflito esse que resultava ocasionalmente no apagamento temporário ou desvanecimento da primeira pela segunda. Apesar da sua origem aparentemente demente ou crédula, estes testemunhos, a meu ver, mereciam mais do que uma audição superficial. O lendário conflito entre a fábrica e o território acinzentado à sua volta podia muito bem ser uma invenção de indivíduos perdidos nas fases avançadas de deterioração física ou psíquica. Ainda assim, era, e continua a ser, minha teoria que a Torre Vermelha nem sempre teve essa cor peculiar, pela qual acabaria por ficar famosa. Assim, o enrubescimento da fábrica foi uma traição, uma cisão, pois posto que essa estrutura antiga era, em tempos há muito esquecidos, a mesma tonalidade pálida do mundo que a envolvia. Além disso, com uma lucidez nascida da indiferença levada até ao desespero total, vislumbrei que a Torre Vermelha nunca se dedicara exclusivamente às funções inferiores de uma fábrica comum. Sob os 3 andares imponentes da Torre Vermelha existiam dois, talvez três, outros níveis. O que ficava imediatamente abaixo do resto de chão era o centro de um sistema de distribuição singular dos bens que eram fabricados nos 3 pisos superiores. Este primeiro nível subterrâneo assemelhava-se em muitos aspectos a uma antiga mina subterrânea. Compartimentos de elevador encerrados por uma malha metálica pesada, retorcida e corroída, desciam muito abaixo da superfície, até uma câmara expansiva escavada rudemente na terra rochosa, mantida de forma precária por uma densa estrutura de suportes. Uma rede cruzada de postes e pilares, vigas e traves, feita de uma variedade de metais, madeira, metal, betão, osso e uma teia fibrosa, firme e sinosa. A partir desta câmara central irradiava um sistema de túneis, que alveolava a terra sobre o país cinzento e desolado que rodeava a Torre Vermelha. Por esses túneis, os bens fabricados pela fábrica eram transportados, por vezes literalmente à mão, mas mais frequentemente por meio de pequenos vagões e carros, chegando a destinos próximos e distantes, por mais obscuros e improváveis que fossem. O comércio originalmente produzido pela Torre Vermelha era de certo modo notável, embora não fosse ao início, de natureza extraordinária ou especialmente ambiciosa.
Tratava-se de uma gama grotesca de produtos que talvez pudesse ser melhor descrita como artigos de novidade. No princípio, havia uma qualidade caótica nos objetos e construções geradas pelas máquinas da Torre Vermelha, uma aleatoriedade que resultava em coisas amorfas, sem forma ou tamanho consistentes, sem qualquer desígnio aparente. Ocasionalmente podia surgir um estranho caroço acinzentado, que sugeria um rosto ou dedos a arranhar, ou talvez uma montagem que lembrasse um caixão com pequenas rodas irregulares. Mas, na sua maioria, as primeiras produções pareciam relativamente inofensivas. Com o tempo, porém, tudo começou a organizar-se. Como sempre acontece, rejeitando a desordem inócua e desinteressante, nunca um estado duradouro, e assumindo os desígnios mais comuns e planeados de uma criação de intenção maliciosa. Foi assim que a Torre Vermelha iniciou a produção da sua nova, mais terrível e desconcertante linha de artigos novidade. Entre os objetos e construções agora fabricados haviam vários de natureza quase inocente. Incluíam camafeus minúsculos e delicados, que eram mais pesados do que o seu tamanho sugeria, muito mais pesados, e medalhões cujo brilho exterior se abria para revelar um abismo negro reverberante, uma negrura profunda rugindo de ecos. Na mesma linha, havia uma série de réplicas realistas de órgãos internos e estruturas fisiológicas, muitos deles demonstrando um estado avançado de doença, e todos desagradavelmente quentes e macios ao toque. Havia uma mão falsa e desmembrada cujas unhas cresciam vários centímetros durante a noite e voltavam a crescer caso alguém tentasse cortá-las. Diversos objetos naturais, na sua maioria cabaças bulbosas, foram concebidos para produzir um grito longo e ensurdecedor, sempre que fossem tocados ou de algum modo perturbados na sua quietude vegetal. Menos compreensíveis eram massas endurecidas de lava, nas quais estavam incrustados um par de olhos lacrimejantes, que moviam o olhar incessantemente de um lado para o outro, como um pêndulo incansável. E havia também um humilde pedaço de cimento, fragmento solto de qualquer rua ou passeio, que deixava uma mancha teimosa, gordurosa e verde em qualquer superfície onde fosse colocado. Mas estes itens relativamente simples acabaram por ser seguidos e por fim substituídos por objetos e construções mais articulados. Um exemplo deste tipo complexo de artigo de novidade era uma caixa de música ornamentada que, ao ser aberta, emitia um breve som de gorgorejo ou sucção, a imitar o último som emitido por um moribundo. Outro produto fabricado em grandes quantidades na Torre Vermelha era um relógio de bolso com estojos dourado, que se abria para revelar um mostrador estranho, cujos algarismos eram representados por minúsculos insetos trêmulos, enquanto os ponteiros eram línguas reptilianas, finas e rosadas. Mas estes exemplos mal arranharam a superfície da variedade de bens que saíram da fábrica durante a sua fase de produção de novidades. Deveria ao menos mencionar os exóticos tapetes tecidos com padrões abstratos e intricados, que, quando observados durante um certo tempo, se compunham em cenas efêmeras e fantasmagóricas, do tipo que poderia passar por um cérebro febril ou até permanentemente danificado. Tal como foi revelado, e como já vos revelei, o meio de distribuição dos artigos de novidade fabricados na Torre Vermelha era um sistema de túneis localizado no primeiro nível, não no segundo ou possivelmente no terceiro, que havia sido escavado sob o edifício de 3 andares na fábrica. Parece que estes níveis subterrâneos não faziam necessariamente parte do plano original da fábrica, mas eram na verdade um desenvolvimento perverso e improvável que pode ter ocorrido apenas à medida que a estrutura conhecida como Torre Vermelha passou com o tempo por uma mutação, desde um estado anterior até se tornar, finalmente, um mero local de fabrico. Esta mutação aparentemente exigiu a escavação, não posso dizer-se de cima ou de baixo, de um sistema de túneis como meio de distribuir os artigos de novidade que durante algum tempo a fábrica produziu. À medida que as invenções únicas da Torre Vermelha alcançavam as suas formas finais, pareciam ser atribuídas a locais específicos para onde estavam destinadas a ser entregues, quer manualmente, quer por pequenos vagões ou carrinhos puxados, ao longo de distâncias por vezes consideráveis, através do sistema de túneis subterrâneos. Onde poderiam por fim surgir era uma incógnita total. Poderia ser no fundo de um armário escuro, enterrado sob uma tralha indistinta, onde algum artigo de extrema novidade jazeria durante algum tempo, antes de ser descoberto por acaso ou infortúnio. Por outro lado, a mesma invenção, ou uma completamente diferente,
Podia ser colocada na mesa de cabeceira, junto à cama de alguém, para ser descoberta quase de imediato. Qualquer ponto de entrega era possível. Nenhum estava fora do alcance da Torre Vermelha. Há até testemunhos de histeria intensa ou semiconsciência de artigos da fábrica descobertos dentro do corpo de um ser vivo ou de um recém-falecido. Sei que tal feito estava dentro das capacidades da fábrica, dada a sua história produtiva posterior. Mas é a ideia de quantos desses monstruosos artigos de novidade produzidos na Torre Vermelha terão sido escrupulosamente e devotamente entregues, unicamente por esses túneis subterrâneos intermináveis, a locais tão remotos que jamais seriam encontrados, nem poderiam sê-lo. Isto é, o que mais me cativa, a imaginação degenerada. Com efeito, a Torre Vermelha operava de maneiras misteriosas. Assim como foi criado um sistema de túneis de distribuição, quando a fábrica se desenvolveu para fabricar artigos de novidade, foi necessária uma expansão desse sistema, à medida que uma nova fase de produção gradualmente evoluía. No interior da cabine do elevador de rede metálica que dava acesso entre a parte superior da fábrica e os túneis subterrâneos, foi instalado um novo manípulo que, ao ser puxado para trás ou possivelmente empurrado para a frente, não conheço esses pormenores, permitia descer a um segundo nível subterrâneo. Esta área recentemente escavada era muito mais pequena, muito mais íntima do que a que se encontrava diretamente acima, como se podia observar no instante em que a cabine do elevador parava e se obtinha uma visão plena do espaço. O cenário que então se apresentava às mentes incertas das testemunhas assemelhava-se, em muitos aspectos, ao de um cemitério isolado, rodeado por uma cerca torta de estacas espaçadas unidas por arame enferrujado. As lápides no interior da cerca estavam todas encostadas umas às outras e eram bastante comuns, ainda que algo antiquadas no seu design. No entanto, não apresentavam nomes nem datas inscritas, absolutamente nada, exceto alguma ornamentação rudimentar e abstrata. Isto só podia ser verificado ao aproximar-se do cemitério subterrâneo, pois a iluminação nesse nível era fraca e pouco convencional, fornecida exclusivamente pelas paredes de pedra luminosas que delimitavam a área. Estas paredes pareciam ter sido cobertas com tinta fosforescente, que banhava o cemitério numa névoa cinzenta e turva. Durante muito tempo, quanto, não sei dizer, as minhas mórbidas fantasias concentravam-se nesta visão sombria de um cemitério sobre a fábrica. Um cemitério subterrâneo, rodeado por uma cerca torta e imerso na iluminação altamente defeituosa emitida pela tinta fosforescente aplicada às paredes de pedra. Por agora, devo enfatizar apenas a visão em si, sem qualquer consideração pelo propósito utilitário deste local, isto é, pela função que servia em relação à fábrica acima dele. A verdade é que, a certo ponto, todas as funções da fábrica foram transferidas para este nível do cemitério subterrâneo, muito antes da completa evaporação da maquinaria da Torre Vermelha. Algo aconteceu que exigiu o encerramento de todas as operações nos 3 andares de cima do solo da fábrica. As razões para essa ação são profundamente obscuras, sendo uma questão de contemplação apenas quando um estado de curiosidade desesperadora e devoradora atingiu o seu auge. Quando a intensa luz da especulação se torna tão forte que ameaça incinerar tudo sobre o que brilha. Para a minha própria mente, parece totalmente válido reiterar neste momento as tensões de longa data que existiam entre a Torre Vermelha, que acredito não ter sido sempre estigmatizada por tal cor e título, e a paisagem acinzentada de completa desolação, que cercava esta estrutura por todos os lados, surgindo ao seu redor e acima dela por distâncias incalculáveis. Mas, abaixo do nível do sol da fábrica estava outra questão. Foi aqui que suas operações em algum momento recuaram. Foi aqui especificamente neste nível de cemitério que continuaram. Claramente a Torre Vermelha havia cometido alguma violação ou ofensa. Suas atividades barulhentas e produtos heterodoxos, talvez até a sua própria existência, constituindo uma afronta ao silêncio imutável do mundo ao seu redor. No meu julgamento pessoal, houve uma traição envolvida, uma quebra traiçoeira de um vínculo. Posso certamente imaginar um tempo antes da existência da fábrica, antes que qualquer uma das suas características manchasse o país sem características que se estendia, de forma tão cinza e desolada por todos os lados. Sonhando com a desolação acinzentada dessa paisagem, também me parece fácil imaginar que possa ter ocorrido um lapso no monumental tédio, um impulso espontâneo e inexplicável de desviar uma perfeição monótona. Talvez até um desejo incontrolável de arriscar um movimento em direção a uma defeituosidade tentadora. Como uma concessão a esse impulso,
ou desejo do nada, como uma mínima rendição. Uma criação aconteceu e uma estrutura tomou forma, onde antes não havia nada do seu tipo. Eu imagino o seu início como uma irrupção mal discernível na paisagem, um mero esboço de um edifício, possivelmente translúcido, quando fez a sua primeira aparição. Uma densidade cinza subindo na cinza é um design mais harmonioso e de gosto apurado, mas tais estruturas ou criações têm os seus próprios desejos, seus próprios destinos a cumprir, seus próprios mistérios e mecanismos que devem seguir a todo o risco. A partir de uma paisagem cinza e desolada e completamente sem características, um edifício sem vida foi produzido, uma torre pálida, possivelmente translúcida, que com o tempo começou a se desenvolver em uma fábrica e a emitir, como no espírito da mais grotesca beligerância, uma linha de mercadorias novas e bastante mórbidas, maravilhosamente repulsivas. É uma expressão de desafio. Em algum momento, ela avermelhou-se com uma paixão enigmática pela traição e perversidade. À primeira vista, a Torre Vermelha poderia ter parecido um esplêndido complemento para a desolação acinzentada do seu contorno. Uma composição única e pitoresca que servia para definir a essência gloriosa de cada uma delas. Mas, de facto, existia entre elas uma profunda e inefável hostilidade. Tentou-se recuperar a Torre Vermelha, ou pelo menos atraí-la de volta para as origens sem forma do seu ser. Refiro-me, claro, àquela demonstração de força que resultou na evaporação do denso arsenal das máquinas da fábrica. Cada um dos 3 andares da Torre Vermelha foi limpo, purgado dos seus meios ofensivos de fabricar itens novos. E a parte da fábrica que se erguia acima do sol foi deixada para cair em ruínas. Se as máquinas na Torre Vermelha não tivessem sido evaporadas, acredito que o cemitério subterrâneo, ou algo muito semelhante a ele, teria vindo à existência em algum momento ou outro. Esta era a direção para a qual a fábrica se estava a mover, um facto sugerido por alguns dos seus modelos posteriores, ditando novos. As máquinas estavam se tornando obsoletas à medida que a mania doentia da Torre Vermelha se intensificava e evoluía para projetos mais experimentais, até visionários. Já reportei anteriormente que as lápides no cemitério subterrâneo da fábrica estavam ausentes de qualquer nome dos sepultados, e sem datas de nascimento ou morte. Esta verdade foi confirmada por vários relatos, feitos numa língua quase incompreensível. A razão para essas lápides em branco é inteiramente evidente ao se olhar para elas, que estão tortas e apertadas umas contra as outras, na névoa fosforescente emitida pelas paredes de pedra cobertas com tinta luminosa. Nenhuma dessas tumbas, de facto, pode ser dita ter alguém enterrado nela, cujos nomes e datas de nascimento e morte exigiriam inscrição nas lápides. Estas não eram o que poderia ser chamado de túmulos para sepultar, ou seja, estas não eram de forma alguma tumbas para enterrar os mortos. Muito pelo contrário, eram tumbas de um design altamente experimental, das quais as mais novas produções da Torre Vermelha deveriam nascer. Dos seus começos como fabricante de itens novos de natureza extravagante, a fábrica agora entrara no ramo de criar o que veio a ser conhecido como hiperorganismos. Essas novas produções também eram de natureza fundamentalmente extrema, representando um desvio ainda maior por parte da Torre Vermelha da insípida cinza desolação em meio à qual ela estava situada. Como implícito pelo nome hiperorganismos, essa linha de mercadorias exibia as qualidades mais essenciais de sua natureza orgânica, o que significava, claro, que eram extremamente conflitantes em estas duas características básicas. Por um lado, manifestavam uma intensa vitalidade em todos os aspectos da sua forma e função, por outro lado, e simultaneamente, manifestavam um elemento inevitável de decadência nessas mesmas áreas. Para expor isso de forma mais clara, cada um desses hiperorganismos, mesmo enquanto cintilavam com um grau obsceno de impulsos vitais, também ao mesmo tempo traziam a degeneração e a morte profundamente marcadas neles. De acordo com uma tradição de insanidade atónita, parece que menos se diz sobre esses descendentes dos túmulos de nascimento, ou qualquer criação semelhante. Eu mesmo estive quase totalmente restrito a um estado de especulação febril sobre as deliciosas particularidades de todos os fenómenos hiperorgânicos produzidos no cemitério subterrâneo da Torre Vermelha. Embora possamos razoavelmente supor que tais criações não seriam chamadas de bonitas, não podemos saber por nós mesmos os mistérios e os mecanismos de, por exemplo, como essas criações se moviam pela luminescência nebulosa daquele mundo subterrâneo. Que gestos crepitantes ou espamódicos elas poderiam ter sido capazes de executar?
Se algum, que sons elas poderiam ter feito ou quais órgãos seriam usados para produzi-los? Como elas poderiam ter aparecido ao emergir desajeitadas das sombras profundas ou se agachando contra essas lápides sem nome? Que estágios trêmulos de mutação elas certamente passariam após a geração de suas larvas na terra árida do cemitério? O que seus corpos poderiam ter produzido ou emitido em forma de fluidos e secreções? Como elas poderiam ter respondido à mutilação de suas formas por razões de natureza experimental ou completamente selvagem? Frequentemente, imagino para mim os esforços frenéticos que essas criações provavelmente fizeram para se livrar daquele ambiente confinado que seus cérebros mal formados ou inexistentes não poderiam começar a compreender. Elas não poderiam ter compreendido nem mais do que eu para que foram criadas a partir dessas tumbas, esses incubadores de hiperorganismos. Fábricas de carne minúsculas que existiam totalmente dentro e muito abaixo da maior fábrica da Torre Vermelha. Não foi surpresa, claro, que a produção de hiperorganismos não tenha sido permitida a continuar por muito tempo, antes que uma segunda onda de destruição fosse visitada sobre a fábrica. Desta vez, não foi apenas o desvanecimento e a evaporação das máquinas que ocorreu. Desta vez foi algo muito mais brutal. Novamente, forças de destruição foram direcionadas à fábrica, especificamente ao cemitério subterrâneo, localizado em seu segundo nível subterrâneo. Sua estrutura de 3 andares que se erguia acima do solo, já tendo sido transformada em uma ruína enquanto. As informações sobre o que restou do cemitério e sobre suas obras blasfemas, de maneira engenhosa, estão disponíveis para a minha própria consciência apenas, sob a forma de sussurros trêmulos e mal articulados de caos, devastação e ruptura total do tipo mais indescritível. Essas mesmas fontes também parecem considerar este incidente como o culminar, se não a conclusão, das hostilidades de longa data entre a Torre Vermelha e aquele algo acinzentado de desolação pairava ao seu redor, todos os lados. Tal episódio devastador parecia ter terminado a carreira da Torre Vermelha. No entanto, existem indicações de que, apesar das aparências, a fábrica continua ativa, apesar do seu status de ruína silenciosa. Afinal, a evaporação das máquinas que produziam incontáveis itens novos nos 3 andares da fábrica de tijolos vermelhos e a subsequente obsolescência do seu sofisticado sistema de túneis no primeiro nível subterrâneo não impediram a fábrica de continuar os seus negócios por outros meios, mais ardilosos. O trabalho do segundo nível subterrâneo, o nível do cemitério, foi muito bem por um tempo. Após a decimação feroz daquelas tumbas engenhosas e férteis, juntamente com a mercadoria que produziam, pode ter parecido que a história de fabricação da Torre Vermelha havia chegado ao fim. No entanto, existem indicações de que, abaixo da fábrica de 3 andares acima do solo, abaixo do primeiro e segundo níveis subterrâneos, existe um terceiro, nível de atividade subterrânea. Talvez seja apenas o desejo de simetria, uma fome por equilíbrio composicional nas coisas, que tenha levado a uma série de rumores mais vaporosos sobre esse terceiro nível subterrâneo, a fim de fornecer uma espécie de proporção complementar aos 3 andares da fábrica, que se erguem na cinza e desolada paisagem acima do solo. Neste terceiro nível, esses rumores sustentam o cronograma de produção da fábrica está sendo executado de uma forma nova e estranha, representando sua mais ambiciosa tentativa na produção de criações pútridas, consumando finalmente sua tradição de degeneração, alcançando uma perfeição de defeito e desordem, de acordo com cada rumor poluído e nebuloso a respeito dessa questão. Talvez pareça que eu tenha dito mais sobre a Torre Vermelha, e talvez tenha soado demasiado estranho. Não penses que não estou ciente dessas coisas. Mas como observei ao longo deste documento, estou apenas a repetir o que ouvi. Eu mesmo nunca vi a Torre Vermelha. Ninguém jamais viu. E possivelmente ninguém jamais verá. E ainda assim, onde quer que eu vá, as pessoas falam sobre ela. De uma forma ou de outra, falam sobre os itens novos e pesadelos, ou sobre os misteriosos e repulsivos hiperorganismos, bem como falam incessantemente sobre o sistema subterrâneo de túneis e o cemitério isolado, cujas lápides não exibem nomes nem datas que designem nascimento ou morte. Tudo o que dizem é sobre a Torre Vermelha, de uma forma ou de outra. E sobre mais nada a não ser a Torre Vermelha. Todos falamos e pensamos sobre a Torre Vermelha, à nossa própria maneira degenerada. Eu só registrei o que todos dizem, embora talvez não saibam o que o estão a dizer. E às vezes o que viram, embora talvez não saibam o que o estão a ver. Mas, ainda assim, estão sempre a falar, de uma maneira ou de outra, sobre a Torre Vermelha. Eu ouço-os a falar dela todos os dias na minha vida.
A não ser, é claro, quando começam a falar sobre a paisagem cinza e desolada. Aquele vazio nebuloso em que a Torre Vermelha, a grande e industriosa Torre Vermelha, está tão precariamente instalada. Então as vozes se tornam baixas, até que eu mal as ouço, enquanto tentam comunicar-se comigo com pedaços sufocantes de trauma pós-pesadelo. Agora é justamente um desses momentos em que preciso me concentrar para ouvir as vozes. Eu espero que elas me revelem as novas empreitadas da Torre Vermelha, enquanto ela avança para fases ainda mais corruptas da produção, incluindo as criações que estão sendo produzidas pela Oficina Sombria no seu terceiro nível subterrâneo. Eu preciso ficar quieto e ouvir as vozes. Preciso permanecer em silêncio por um momento aterrador. Então ouvirei as novidades da fábrica, iniciando suas operações mais uma vez. Então poderei falar novamente sobre a Torre Vermelha.